Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Deus tem colocado em meu coração o desejo de compartilhar esta palavra com os irmãos nesta noite. Quando você encontrar esta importante carta, a carta aos Hebreus, localize aí, por favor, o seu capítulo de número 11. Quando você encontrar Hebreus capítulo 11, identifique aí, por favor, o versículo de número 1. E nós leremos apenas este versículo. Os irmãos e as irmãs que encontraram Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É um versículo só, não é tão grande, e isso nos ajudará na compreensão da mensagem. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, leiam todos juntos, pausadamente, o mesmo versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme as coisas que se esperam e a prova, e os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu começo reconhecendo que este é um texto conhecido. Aliás, eu arriscaria em dizer que quando eu mencionei que leríamos Hebreus capítulo 11, uma significativa parte dos irmãos que aqui estão deve ter assimilado que leríamos alguma coisa relacionada à fé. De maneira que eu reconheço que, em certo nível, nós estamos acostumados, eu diria familiarizados, com o texto que nós temos lido. Texto este que é a definição final, é a conceituação final do que é fé. Aqui está a explicação do que realmente é fé. E é uma definição final, é uma definição absoluta, não abrindo possibilidade para qualquer outra definição. Então, se você quer uma definição para a fé, esta é a definição bíblica para a expressão fé. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar aqui, entender, primeiro, por que o escritor aos Hebreus escreve isto? Segundo, qual é o objetivo para o qual o Espírito de Deus, muito obrigado, o inspirou a apresentar-nos uma definição de fé? Por que esse texto está aqui e está aqui desta forma? Para que esse texto está aqui e está aqui desta forma? Há uma razão, há um porquê, há uma finalidade. Mas qual é essa finalidade? Para tentarmos identificar a resposta a estas questões, é preciso, ainda que de forma bem rápida, eu prometo, trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção não é olhar apenas para aquilo que se leu, porque esta é uma tendência que nós temos, aliás, uma tendência equivocada,
de nos prendermos apenas ao que lemos. É preciso que haja a dedicação de nossa parte, no sentido de lermos além daquilo que está diante dos nossos olhos. O que eu estou propondo aqui nesta parte é de considerarmos não só esta parte da carta, mas a carta como um todo. Isto aqui é uma carta. Imagine você recebendo uma carta ou uma correspondência, e ao invés de você considerar toda a carta e o que envolve esta carta, você ler apenas uma parte dela. Certamente, você não compreenderá o espírito da carta. Você não compreenderá o propósito da carta. E é muito provável que você terá uma interpretação equivocada, gerando inclusive problemas de comunicação. Nesse caso, é preciso considerar algumas verdades. Por exemplo, quem é o remetente da carta? Quando você lê uma carta, você quer saber quem é que me mandou essa carta. Segundo, para quem esta carta foi endereçada? Quem é o destinatário da carta? Terceiro, qual é o assunto da carta? Quarto, quais são os objetivos com esta carta? Qual é a essência dela? O que é que o escritor, o remetente, ele teve como objetivo com esta carta? Eu não posso chegar aqui, ler o que é fé e começar a dizer o que eu penso, porque não fui eu que escrevi essa carta. Eu preciso entender a mente de quem escreveu. Eu preciso saber qual é o objetivo de quem escreveu essa carta e por que ele colocou esse assunto dentro da carta. E aí, quando você levanta essas questões, você chega a algumas respostas. Por exemplo, quem escreveu esta carta? Ninguém sabe. Há muita especulação, há muito debate. Há quem diga que foi Paulo, há quem diga que tenha sido Apolo, há quem diga que possa ter sido um dos discípulos de Paulo, há inclusive quem diga que tenha sido uma mulher, razão pela qual não aparece o seu nome na carta. O fato é que há muita especulação e nenhuma resposta final. Não se sabe quem escreveu esta carta. Se por um lado não se sabe quem a escreveu, se sabe claramente a quem ela foi escrita. Ela foi escrita, como se vê pelo nome desta carta, a irmãos hebreus, que recentemente haviam se convertido ao Evangelho. E porque haviam se convertido ao Evangelho, estavam sendo perseguidos. E por conta desta perseguição, eles estavam dispersos, eram foragidos, eram pessoas que estavam andando, escapando, tentando se esconder. E por conta de estarem dispersos, esses irmãos estavam em aflição, eles estavam sofrendo, eles estavam em angústia, eles sofreram de privações das coisas mais básicas da vida. Pense aí em alguma coisa básica da vida. Eles estavam privados dela. Eles são fugitivos. E eles são fugitivos não porque são fora da lei. Eles são fugitivos não porque cometeram um crime. Eles são fugitivos porque amam a Cristo. Eles são fugitivos porque se converteram ao Evangelho. Então, para eles, servirem a Cristo era o mesmo que ter privação, estar em aflição, em angústia. É a este público que o escritor escreve esta carta. E ao saber para quem está escrevendo, ele sabe sobre o que deve escrever. E ele escreve com alguns objetivos claros. Por exemplo, ele escreve para consolar esses irmãos em aflição. Ele escreve para confortar o coração desses nossos irmãos. Ele escreve para encorajar esses irmãos. Ele escreve para fortalecer a fé colocada à prova desses irmãos. Ele escreve também e principalmente para, no bom sentido da palavra, exortar esses irmãos, advertir esses irmãos a respeito de um perigo,
que rondava os nossos irmãos. Qual era o perigo? De eles desejarem voltar às práticas antigas. Por quê? Porque eles viviam tranquilos, aceitaram a Cristo, e porque aceitaram a Cristo, estão sofrendo. Como não seriam testados e tentados a voltar atrás? E agora o escritor escreve para adverti-los de que eles deveriam ficar firmes na fé. Por quê? Porque eu devo, mesmo em sofrimento, não voltar atrás. É aí que o escritor, ele traça um paralelo entre a nova aliança e a antiga aliança. E ele começa a mostrar a diferença entre aquilo que fundamentava o judaísmo, de onde eles vieram, e o que agora fundamenta no que eles estão. E ele não faz isso apenas dizendo, isto é certo e aquilo é errado. Não, ele mostra, ele argumenta, ele comprova. E como é que ele comprova? Primeiro, ele diz que quem é a base, o fundamento dessa nova aliança, não é qualquer um. Ele diz que é Cristo. Tá, e quem é Cristo? Aqui está o detalhe. Ele passa vários capítulos mostrando que Cristo é superior a tudo e a todos. Dentre outras coisas, por exemplo, ele diz que Jesus é superior a Moisés. Ele diz também que Jesus é tão poderoso que ele é superior aos anjos. Os anjos são importantes? São. São seres celestiais? São. São santos? São. Tem o papel deles? Tem. Mas Jesus é maior do que eles. E eu acho lindo porque nessa tarefa de traçar paralelo comparativo, ele diz também que, e eu acho isso aqui maravilhoso, ele diz que Jesus é superior a Josué. E ele diz, sabe por que Jesus é superior a Josué? Não é só porque eu acho, é porque é. Como assim ele é? Então, ele diz, Josué foi capaz de introduzir os seus pais no descanso, mas não foi capaz de introduzir o descanso nos seus pais. E ele diz, Jesus é diferente. Jesus não só promete nos introduzir no descanso eterno, como já agora, ele introduz o descanso no nosso coração. E aí por que ele faz isso? Porque ele está indicando para esses irmãos, mesmo em aflição, vocês podem ter paz no coração. Mesmo em privações, vocês podem experimentar a paz de Cristo no coração. Mesmo em aflição, em dificuldade, em angústia, vocês podem sentir a paz que excede todo entendimento, que só Jesus é capaz de dar. E aí é isso que ele faz nessa carta. E quando ele chega no que hoje é o capítulo 11 desta carta, sobre o que ele vai tratar? Ele vai trazer exemplos admiráveis, admirados por esses hebreus. O que ele vai fazer no que hoje é o capítulo 11? Ele vai apresentar uma lista, que nós chamamos de quê? Heróis, vamos lá, heróis do quê? Da fé. Olha o perfil dessa turma. Homens dos quais o mundo não era digno. E por que não era digno? Homens que andaram errantes. Imagine esse povo em aflição lendo isso. Homens que foram cerrados ao meio. Homens que viveram escondidos em cavernas. Esses irmãos estão em aflição e lendo isso. E ele trata esse pessoal que sofreu como heróis. Heróis do quê?
Vamos lá, heróis do quê? A questão agora é, de que fé? Heróis do quê? E eu pergunto, de que fé? Porque alguém pode dizer assim, qual é a sua fé? A minha é essa, e a sua? A minha é aquela, e a sua? Nem fé eu tenho. Tá, a questão aqui é, se eles são tratados como heróis da fé, de que fé nós estamos falando? Que fé é esta, capaz de fazer uma pessoa aceitar ser cerrada ao meio? E aí é como se ele estivesse dizendo, vocês estão sofrendo? Olhe para eles. Vocês estão em privação? Olha para eles. E sabe o que sustentou eles? A fé. Sabe o que vai sustentar vocês? A fé. Mas qual fé? É por isso que ele abre a galeria dos heróis da fé, explicando o que é fé. Porque não é qualquer fé. É esta fé. Qual? Então, ora, a fé é, primeiro, o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha isso. E ela é também a prova, não perca isso aqui, das coisas que se não veem. Então olha o que ele está dizendo. Você quer saber que fé sustentou esses heróis da fé e que sustentará vocês? Não é qualquer fé. Qual é esta fé? É aquela que é a base, o sustento, o fundamento, aquilo que mantém a casa em pé. Tá, e ela é o fundamento do quê? Primeiro, das coisas que se esperam. E ela é também o quê? A prova, isto é, ela é a garantia, ela é a evidência, ela é o penhor. É a garantia do quê? Daquilo que se não vê. Isso é uma loucura. Então eu sustento a minha casa numa coisa que não veio. E eu dou garantia e garanto sobre uma coisa que eu não vejo. E aí a gente vai para casa? Ainda não. Porque a gente tem que entender o seguinte: em que tempo esta fé, atente para isso, em que tempo esta fé opera o seu poder? Qual é o tempo de operação da fé? É só olhar o texto. Ele diz que a fé é a base das coisas que se esperam, não é o fundamento das coisas que chegaram. E ele também não diz das coisas que chegarão. Ele diz que ela é a base das coisas que se espera. Ela vai chegar? Bom, para os antigos não chegou, mas eles morreram esperando. Tem gente que diz que quem tem promessa não morre. Você que não se cuide não. Morre legal. Abraão morreu. E olha que ele é o pai da fé, a não ser que você seja o avô. Não é isso que diz lá? Que Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Então vai lá, em que tempo a fé opera? Porque ele diz que ela é o fundamento das coisas que se esperam, não das coisas que virão, nem das que chegaram.
E ele diz que ela é a prova das coisas que eu vejo. Não. Das coisas que eu vou ver? Não sei. Não é isso que ele diz. Ele diz que a fé é a prova das coisas que eu não vejo. Então, em que tempo a fé opera? Depois que chega o que eu quero, durante o processo de chegada do que eu quero, ou antes que o que eu quero chegue. Está aqui. Não é depois, não é durante, mas é. A fé não opera para trazer para mim o que eu quero. A fé, ela me ajuda a me comportar como crente quando aquilo que eu quero não chegou. Pastor, como assim? O que eu estou tentando dizer pela Bíblia é que a fé, ela é mais fidelidade do que qualquer outra coisa. Quer ver que isso é verdade? Tem alguns desavisados que inclusive utiliza-se do mal, da má interpretação do exemplo de Jó, para pedir a morte quando a coisa aperta. Ele ainda fecha os olhinhos, abre o bracinho, encurva a cabeça e diz: me prepara e me leva, Senhor. Assim como Jó pediu. Mas Jó não pediu para morrer porque estava sofrendo. Então Jó pediu para morrer porque é só ler Jó 6:10. Ele não pede para morrer porque está sofrendo. Ele pede para morrer porque, como ser humano, ele percebe que o seu sofrimento é tão agudo que, se continuasse naquela toada, ele viria a blasfemar contra Deus. Então ele percebe isso e se antecipa e diz: me mate, porque isso seria uma consolação para mim, não ter negado o teu nome. O que ele está dizendo é: entre negar o teu nome e morrer, eu prefiro morrer, eu prefiro me manter fiel ao Senhor. Porque isso é fé. É só a gente olhar direitinho para a Bíblia e ler com calma, porque a gente atropela as coisas. Paulo explica sobre a fé. Efésios, ele trabalha as armas da nossa guerra, que segundo ele não é carnal, mas é espiritual. Aí ele fala do capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho, o cinturão da verdade, porque a verdade é o que sustenta todas as demais armas. Aí ele fala de outras duas. Ele fala da palavra, que é o quê? A espada do Espírito. E quando ele fala da fé, ele diz que a fé é o quê? Escudo da fé. Então a palavra é o quê? Espada. E a fé é o quê? Vamos lá de novo. A palavra é o quê? E a fé? De que adianta ter arma certa se não sabe usar? Imagine uma faca de cozinha bem amolada, bem afiada, 10:30 da manhã no domingo, na mão de uma boa cozinheira. Ah, dá até glória, porque a esperança renova. Agora imagine, no mesmo horário, na mesma casa, a mesma faca, só que nas mãos de uma criança de 2 anos. Misericórdia. Mas é a mesma faca, no mesmo horário, no mesmo lugar, só que está nas mãos erradas. Porque de que adianta a arma certa na mão errada? Paulo fala que a palavra é o quê? Espada. E a fé é o quê? Ora, é muito simples. Espada é instrumento de ataque ou defesa? Escudo é instrumento de defesa ou ataque? Jesus no deserto atacou o diabo pela fé ou pela palavra? Porque a palavra é espada. Então por que a gente fica usando a fé para atacar? Eu te venço pela fé, eu vou contra ti pela fé, eu declaro pela fé. Você não declara nada, não sei, imposto de renda. Você não está declarando nada, meu irmão. A fé não é para atacar. A fé não é instrumento de ataque. A fé é instrumento de defesa. Defesa de quê? Paulo diz: para apagar os dardos inflamáveis do diabo. Onde? Na mente.
Onde mesmo? Na mente. Quando o diabo começa a questionar, dizendo: Deus é bom. Claro que Ele é bom. Então por que Ele permitiu o mal? Deus é poderoso. Ele é poderoso. Então por que Ele não faz o que você quer que Ele faça? Deus te ama. Ele me ama. Então por que Ele permitiu você sofrer como está sofrendo? É aí que floresce a fé. E ela te dá condições de dizer: queira Satanás ou não, eu vou dizer, Deus fazendo ou não, Ele para mim continua sendo Deus. Se você pode, levante uma de suas mãos aos céus e diga bem forte assim: a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. Diga mais forte assim: a fé é o que me dá condições de continuar acreditando que Deus é Senhor, mesmo quando tudo está errado, está tudo desajustado. Ele é Deus. Está tudo fora do lugar, Ele é Deus. Está dando tudo errado, Ele é Deus. Quem pode adorar a esse Deus? Mas afinal de contas, quem é a fonte desta fé? De onde vem essa fé capaz de fazer com que eu continue honrando a Deus em privação, em aflição, sem saber para onde ir? Quem é que gera essa fé em mim? De onde vem esta fé? Que fonte de fé é essa? Pois o escritor responde. O último versículo do capítulo 11 de Hebreus. Se puder projetar para lermos juntos rapidamente. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 40. Olha o que diz. Esse é um dos textos mais lindos que eu acho. Provendo Deus alguma coisa, o quê? A nós, para que eles quem? Os heróis da fé, sem nós. Vocês estão sofrendo? Mas vocês não são qualquer um não, porque eles fizeram o que fizeram, mas eles não são o que são sem nós, porque é uma história só. Olha lá, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha agora o capítulo 12, versículo 1. É uma sequência. Olha o que diz capítulo 12, versículo 1. Bom, olha o que diz. Portanto, nós também. Olha lá. Você pode dizer rapidamente, diga, portanto. Ou seja, é uma sequência do que veio antes. Vocês leram o que veio antes? Então atente. Portanto, nós também. Eles estão dizendo, é uma história só. Vocês estão sofrendo? Então, eles também sofreram. Eles venceram? Então vocês também vencerão. A gente tem que adiantar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não são os anjos, nem os demônios, nem a sociedade. Quem é essa nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. É como se eles estivessem olhando para nós, dizendo assim: a nossa parte nós fizemos, deixa eu ver se vocês vão dar conta da de vocês. Aí ele recomenda dizendo: vocês querem fazer parte dessa história? Então deixemos todo
o embaraço e o pecado. Porque ninguém começa pecando, mas começa se embaraçando. Por isso Paulo diz que o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeiam. Olha agora, e corramos. Qual é a ideia de corrida aqui? Da arena, que é aquela corrida de revezamento, troca de bastão. Eu corro a minha parte, passo para você, você corre a sua, passa para o outro. Eles correram a deles, agora é a vez de vocês. Siga em frente, siga. É isso que ele está dizendo para os nossos irmãos. Vocês estão sofrendo, mas olhe para eles, eles também sofreram, mas terminaram a carreira. Vai, siga em frente, siga, vocês também vão conseguir. Deus está falando conosco nessa noite. Não pare, siga em frente, complete a sua carreira. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando, não é para onde, é para quem. Olhando para, não é para onde, é para quem. Porque onde não se move, mas quem se move. E aí não importa o lugar que você esteja, não importa o que você esteja passando, vai olhando, porque à medida que você se movimenta, Ele vai se movimentando também com você. E Ele vai, é só olhar para Ele. Para quem? Para Jesus. Olha agora a fonte dela. Porque Ele é o quê? Ele é o quê? Autor. Vamos lá, gente. Ele é o quê? E o que mais? Do quê? O que ele é da fé? O que é ser autor? Aquele que gera, aquele que cria, aquele que do nada faz existir. Rapidinho aqui, ó. Jesus precisa de fé? Eu estou perguntando. Jesus precisa de fé? Quem criou a fé? Ele precisa de fé? Então Ele criou a fé para quem? E quem é beneficiado com a fé? Se eu creio nele, Ele é quem é. Se eu não creio, Ele é quem Ele é. Então veja, Ele cria algo do qual Ele não precisa. Ele cria esse algo para nos beneficiar. É só ler o restante do texto. Pelo gozo que lhe estava proposto, que alegria que ele precisava mais do que ele tinha no céu. Qual é o gozo dele? Suportar a cruz. Isso é alegria? Para ele é. Por que alegria? Porque ele vai beneficiar pessoas que não merecem. Não tem crente que se diz pentecostal e que não diz nem amém um negócio desse. Então ele cria a fé para quem? Para nós. Para beneficiar quem? A nós. É o que está em Efésios 2. Paulo diz: vocês são salvos. É? Sabe por quê? Pelas obras? Não. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom. Então eu sou salvo pelo quê? Pela graça. E para acessar a graça eu preciso de fé. E quem me dá fé? Ele também. E o que sobra para eu fazer? Nada, a não ser ajoelhar, abaixar a cabeça, abrir a mão, receber e agradecer o resto da vida. Quem reconhece essa verdade, levante a mão e adore ao Senhor. Para encerrar, Ele é o autor. Mas Ele não é só o autor, não. Ele é o consumador. Então a fé começa nele e termina em quem? Afinal de contas, como disse Paulo, porque dele e por ele e para ele. Ou seja, a fé começa nele, está nele e existe para a glória dele.
Ele é o autor, começa nele, e é o consumador, termina nele. Ele não é do tipo que cria uma coisa e abandona. Não. Ele disse: não fui eu que gerei fé em vocês? Então, se eu comecei esse negócio, me dê a mão que eu vou com vocês, do começo até o fim. Vocês não estão sozinhos. Eu comecei, eu vou terminar. Eu comecei, eu vou levar vocês até o final. Eu vou encerrar aqui. Para que serve a fé? Hebreus 11:2 diz que por ela, pela fé, os antigos, quem são esses antigos? Os heróis da fé, alcançaram o testemunho. Quem é que está dando testemunho deles? Deus. Ou seja, por causa da fé, Deus agora está dando testemunho deles. Versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício agradável a quem? A quem? Ou seja, Deus recebeu o sacrifício de Abel porque ele ofereceu pela... Olha o versículo 6. Para que serve a fé? Ora, lá está o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a quem? Então a fé não serve para me agradar. A fé serve para agradar a quem? A fé não é um instrumento para fazer o que eu quero. A fé é um instrumento que me leva a materializar o que Deus quer e a aceitar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ainda que contrarie o meu desejo. Mas a fé me faz acreditar que ele sabe o que faz e merece ser honrado. Quem crê e deseja esta fé, levante a mão e adore ao Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.